texto que nós iremos ler está no capítulo 1, a partir do versículo 12. Você que trouxe a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura, com fé, atenção e reverência. Diz assim a palavra de Deus: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em outro tempo era blasfêmio, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, imagine você que tem uma criança pequena, uma criança assim como eu, de 2 anos, que está naquela fase, alguns costumam dizer que é a fase da adolescência, né? Da criança de 2 anos, que quer fazer tudo, descobrir tudo, que acha que sabe tudo, né? Helena agora está subindo em todas as coisas. Esses dias nós pegamos ela em cima da mesa de vidro, arrastou a cadeira, subiu e subiu na mesa, e estava lá, olha papai, olha papai. Então imagine essa criança, assim como a Helena, que pega um copo e vai colocar um suco dentro desse copo. Então ela começa a servir, e ela não imagina, não percebe, não vê, e esse copo então se transborda. Esse copo ele se enche, e o suco, aquele suco, imagine aquele suco de uva em cima daquela toalha branca, sendo esparramado. E aí a criança ali, né, como toda criança, se desespera, fica olhando, vendo qual vai ser a reação do pai. E aí o pai adulto olha de fora, olha para a criança e vê que, na verdade, havia mais suco do que o copo poderia suportar. Por que eu estou falando dessa metáfora? Porque a graça de Deus é assim. A graça do Senhor, ela não é medida no limite exato. Ela não é só o suficiente. Ela vai muito além. Ela transborda. Deus não nos perdoa até certo ponto. Ele derrama a sua graça até não caber mais, até ela transbordar. Interessante que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui com Timóteo, nesse recorte, nessa perícope que nós lemos aqui, nesse pequeno espaço. Porque se você começar a ler o primeiro capítulo, você vai ver que Paulo está dando um comissionamento a Timóteo. Timóteo estava na igreja de Éfeso, nas igrejas de Éfeso, ali para tentar sanar um problema que estava acontecendo na igreja. Heresias estavam surgindo no meio da igreja, uma espécie de proto-gnosticismo estava se infiltrando no meio do povo de Deus, e não só isso, mas homens também, cheios de si, cheios de ganância, hipocrisia, estavam tentando desvirtuar o povo de Deus. E aí logo no capítulo 1 você vê que Paulo fala no verso 6 que essas pessoas estavam tentando se desviar para discussões inúteis. Mestres estavam pretendendo introduzir-se no meio da igreja a fim de arregimentar para si homens e mulheres que pudessem ceder aquelas fábulas, aqueles pensamentos de falsos mestres que estavam ali. Então Paulo, ele escreve a Timóteo a sua primeira e a sua segunda carta. Aliás, a segunda carta é a última carta escrita do apóstolo Paulo, a qual ele também direciona a Timóteo. E essas 2 cartas de Timóteo, juntamente com a carta de Tito, é conhecida por nós como cartas pastorais, a qual ele não destina a igrejas, mas ele destina a pessoas, principalmente aqueles que estavam mais próximo dele,
aqueles que iriam continuar o legado, aqueles que iriam continuar o ministério do Senhor. E Paulo, então, nesse primeiro capítulo, ele começa mostrando essa realidade para Timóteo, aquilo que ele iria enfrentar na cidade de Éfeso. Então, no versículo 12, ele faz um pequeno recorte, contando um pouco da sua história, contando um pouco da maravilhosa graça de Deus que o alcançou. Paulo, então, descortina o seu coração, mostrando como que a graça de Deus o chamou, como a graça de Deus o salvou. Paulo fala que ele era um perseguidor, que ele era alguém que aos olhos humanos nunca estaria na igreja, nunca poderia adentrar a igreja, nunca poderia fazer parte do corpo de Cristo. Aliás, nós conhecemos a história do apóstolo Paulo, ela está registrada no texto. E Paulo, então, nestes pequenos versículos que nós lemos, ele descortina o seu coração para mostrar essa escandalosa graça de Deus. A graça de Deus e a misericórdia de Deus, irmãos, são o amor em ação. O amor de Deus em ação. As duas coisas convergem, misericórdia e graça. E nós vamos entender um pouquinho disso no decorrer deste sermão. E eu queria destacar aqui, por quê? Essa é a pergunta que nós faremos. Por que a graça de Deus é escandalosa? Por que a graça de Deus é um paradoxo para o mundo? Por que a graça de Deus é algo que traz muitas vezes um escândalo? E nós vamos ver isso à luz do texto que nós lemos. Em primeiro lugar, irmãos, a graça de Deus é escandalosa, porque através dela Deus salva pecadores. Olha comigo o que Paulo fala no versículo 15. Ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. A primeira razão que nós vemos porque a graça de Deus é tão escandalosa aos olhos humanos é porque ela salva pecadores. A graça de Deus não salva perfeitos, a graça de Deus não salva homens e mulheres que são bons, mas ela salva homens e mulheres imperfeitos. Paulo, ele diz isso, que Cristo veio buscar os pecadores. Imagina, irmãos, o apóstolo Paulo, alguém com o currículo deste homem, maior evangelista que nós temos, escreveu quase a maioria do Novo Testamento, um homem que estudou na melhor escola da sua época, aos pés do melhor teólogo da sua época. Mas quando a graça, o evangelho o alcança, ele não olha para isso. Ele não olha para os seus títulos, ele não olha se ele era bom ou não. Ele reconhece que ele era um pecador, imperfeito, miserável, que se não fosse a graça de Deus, ele não estaria onde ele estava. Assim, irmãos, é a graça de Deus, ela é escandalosa porque ela nos alcança. Homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que não estariam aqui, com certeza, irmão, se você fizer aí um checklist na sua memória, se você pegar aí e colocar os pontos pelo qual você está aqui nessa noite, com certeza não teria a opção de vontade própria. Você nunca viria a Cristo. Você nunca reconheceria a Cristo por vontade própria. O ser humano, irmãos, desde a queda, o que ele faz com o seu pecado? Ele se esconde de Deus. Quando Adão cai juntamente com a sua esposa Eva, a primeira coisa que eles fazem não é ir até Deus, não é reconhecer o seu pecado, não é reconhecer a sua desobediência, mas é se esconder. Ele corre de Deus, ele se afasta de Deus. O homem sem Deus nunca irá até Deus. E Paulo agora reconhece
que a graça de Deus ela é escandalosa, a graça de Deus ela é paradoxal, ela é algo não compreendido à mente humana, porque realmente Deus busca homens e mulheres pecadores. Ele abre o seu coração e não esconde. No verso 13 ele diz: a mim, que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente. Um homem, irmãos, que na sua razão, no seu entendimento, na sua ignorância, achava que estava fazendo certo, mas que na realidade estava fazendo errado. Tinha a motivação de preservar a lei de Deus, a motivação correta, mas estava seguindo o caminho errado. Este homem foi um grande perseguidor. Este homem foi um inimigo declarado da igreja. Este homem usou a sua própria força, a força física dos seus braços, para tentar destruir a igreja de Deus. Em Atos capítulo 9, nós vamos ver que ele tinha cartas de autorização para prender aqueles que eram do caminho. Em Atos capítulo 26, Paulo diz que obrigava os cristãos a blasfemarem contra Cristo. Em Atos capítulo 8 nós vemos também que ele estava presente no primeiro martírio da igreja, o martírio de Estevão. Ele estava lá presente, inclusive a capa de Estevão caiu sobre os seus pés. Este homem que lutou com as suas forças, com o conhecimento que ele tinha, com a acessibilidade que ele tinha em meio ao Império Romano e ao Sinédrio judeu. Esse homem lutou com as suas forças para destruir a igreja. E agora ele vai mostrar a Timóteo, dizendo: Timóteo, esse homem que você sabe que era eu, esse homem foi alcançado pela graça escandalosa de Deus. Eu, Timóteo, sou a prova real que o evangelho da graça de Deus é verdadeiramente eficaz. Porque ele estava indo para Damasco a fim de prender as pessoas, os cristãos que estavam lá. E ele tem um encontro com Jesus. Repare que eu disse, não é nós que vamos ao encontro de Deus, é Deus que vem ao nosso encontro. Cristo veio ao encontro de Paulo. No caminho de Damasco, então ele tem este encontro com o verdadeiro evangelho, com o verdadeiro Cristo. Ele tem esse encontro e ele fica impactado. No caminho de Damasco, Atos capítulo 26 narra essa história. Ele ouve uma voz: Paulo, por que me persegues? Então, ele tem esse encontro maravilhoso com essa graça, com o evangelho, com Cristo Jesus. E lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai dizer: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Um homem, irmãos, que sabia falar sobre graça, porque para ele, a graça não era uma teoria, a graça foi um encontro transformador. A graça foi um ponto final do velho Paulo e o começo de um novo Paulo. A graça transformou esse homem ao ponto dele dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Irmãos, quem pode dizer isso? Só quem passou realmente pela graça escandalosa, só quem experimentou, só quem foi alcançado, só quem vivenciou de fato essa graça que alcança pecadores. Porque o próprio Jesus, ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2,17. Lucas 19,10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar
os perdidos. Essa é a graça que nos alcança, meu irmão, eu e você, pecadores. Homens e mulheres que carecem continuamente da graça de Deus. Continuamente precisamos dessa graça ser derramada sobre nós, sobre esse copo, sobre esse vaso, sobre essa embalagem aqui, que é corruptível, mas que um dia, no retorno do grande rei, se transformará em incorruptibilidade. E teremos o corpo de glória do Senhor. Eu ouvi esses dias, não me lembro se foi o pastor Rafael Abdala que disse, mas alguém falou e eu guardei, que a igreja não é um museu de santos, e sim um hospital para pecadores. É aqui, meus irmãos, que nós encontramos pessoas que precisam da graça de Deus. Já disse em outras ocasiões que uma das grandes acusações que as pessoas que se dizem desigrejadas, que não estão em igreja alguma e não querem participar de igreja alguma, fazem contra a igreja de Cristo, é que a igreja de Cristo só tem pessoas imperfeitas. Sabe o que isso nos diz? Isso é a verdade. Aqui só tem pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, pessoas miseráveis, que carecem da graça de Deus. Eu e você, irmãos, somos pecadores, miseráveis, que carecemos da graça de Deus, mas estamos aqui, reunidos, buscando o mesmo propósito, se parecer à imagem de Cristo Jesus. Esta é a igreja do Senhor. Essa é a beleza do corpo de Cristo, pessoas imperfeitas lutando para se parecer com Cristo. Aqui, irmãos, é o lugar de gente quebrada ser restaurada pela graça de Deus. Pastor Luciano disse certa vez que se você encontrar uma igreja perfeita, não vá para ela, viu? Porque você vai estragá-la. Nós somos imperfeitos, mas a graça de Deus, ela é escandalosa, porque ela alcança quem ninguém acha que merece. Entende? Ela alcança aqueles que nós achamos que não merecem a graça. Essa é a coisa mais linda do Evangelho. Quem imaginaria, quando Deus fala para Ananias, olha, Paulo está vindo aí, e eu quero que você ore por ele. Senhor, como assim? Paulo? Aquele que persegue a igreja? Aquele que prende os cristãos? Aquele que mata os cristãos? Foi um choque. Mas Deus disse, este é para mim um vaso escolhido. A graça de Deus é escandalosa, porque ela salva pecadores. Me lembrei aqui o pastor Rafael Abdala dizendo aqui que no céu nós vamos ter três grandes surpresas. A primeira é ver pessoas que nós não imaginaríamos estar lá. Oh, você está aqui. A segunda é ver pessoas que nós imaginávamos que estaria lá, mas não está lá. E a terceira é nós estarmos lá. A graça de Deus, irmãos, alcança pecadores através dela. Deus salva pecadores. Mas em segundo lugar, irmãos, Paulo vai nos mostrar que a graça de Deus é escandalosa também, porque através dela nós vemos a expressão da misericórdia de Deus. Olha o que ele diz no verso 13, no finalzinho, verso 14 e o verso 16. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, um principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha que testemunho maravilhoso que Paulo dá aqui, irmãos. Paulo está mostrando que a graça de Deus é a expressão da misericórdia de Deus. E é interessante que no verso 14, a palavra que ele usa aqui para essa palavra transbordou,
é a palavra grega hiperpleonazo, que quer dizer uma quantia excessivamente abundante. Imagine você tentar colocar o oceano dentro de um copo. Quer dizer, é impossível, pastor Daniel. Exatamente. É isso que Paulo está mostrando. A graça de Deus, ela transbordou de forma excessivamente abundante sobre a sua vida. Ele que outrora perseguia por ignorância, por incredulidade, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Porque a misericórdia, irmãos, é Deus deixar de nos dar o que nós merecemos. Graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Misericórdia é Ele deixar de nos dar o que nós merecemos. O que eu e você merecíamos, irmãos? Enquanto pecadores, transgressores da lei, inimigos de Deus, homens e mulheres que outrora, como diz Paulo em Efésios 2, vivia sobre o domínio da tríade do mal, o mundo, a carne e o diabo. O que eu e você merecíamos, se não fosse a graça de Deus? O inferno, irmãos. É isso que aquele que não conhece a Deus merece. A ira implacável de Deus. Mas Deus teve misericórdia. E a misericórdia de Deus, a graça de Deus é a expressão da sua misericórdia. Essa semana, ouvindo um podcast, eu vi uma pessoa falando sobre um amigo ateu, dizendo que não é compreensível Deus ter misericórdia e graça ao mesmo tempo. São dois atributos, justiça e graça, justiça e amor, misericórdia e graça, são atributos que aos olhos humanos não podem andar de mão dadas. E aí ele dizia, mas há um fator aí que aos olhos humanos, ao pensador racional olhar dessa forma é verdade. Porque como assim? A misericórdia é Deus não nos dar o que nós merecemos. E a justiça é Deus nos dar o que merecemos. Então não faz muito sentido misericórdia, graça e justiça de Deus, tudo nos mesmos atributos de Deus. Ele disse algo muito maravilhoso. Aos olhos humanos até não parece fazer sentido, mas aos olhos nossos faz sentido por um fator: o Evangelho, Cristo Jesus. Porque em Cristo Deus cumpriu toda a sua justiça. Cristo na cruz do Calvário aplacou a ira de Deus sobre si. Ele levou sobre si a ira que pertencia a nós, eu e você. É por isso que nós agora podemos ter a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque a justiça, Deus não deixou de ser justo. Ele cumpriu a sua justiça em Cristo. É por isso que agora eu e você somos justificados. E Deus prova o seu amor para conosco, Romanos capítulo 5, através do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Cristo pagou a dívida que era minha e que era sua. E por isso a graça de Deus, ela é essa expressão da misericórdia de Deus. O Evangelho, irmãos, ele explica e aplica tudo isso de forma prática. Ou seja, o Evangelho é o nosso Cristo Jesus. Essa pessoa bendita e maravilhosa, pagando a nossa dívida. Wayne Grudem, um teólogo, ele diz o seguinte, que a graça de Deus é a bondade divina para os que só merecem castigo. Romanos capítulo 5, verso 20, vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, eu e você não somos salvos por algum mérito nosso, por alguma coisa boa que eu e você praticamos, mas pela graça de Deus somente. Você não está aqui porque você é bonzinho, porque você é um bom cidadão, porque você é um bom pai de família. Você está aqui por conta da graça de Deus.
É a graça de Deus que se manifesta. Obviamente, irmãos, nós não somos salvos pelas obras. Algumas teologias acreditam nisso. Não. Mas a nossa salvação evidencia os frutos das nossas mãos. Por entender a graça de Deus, por entender a expressão da misericórdia de Deus, por entender que Deus me resgatou, então eu agora reflito isso, vivendo de modo a me parecer com Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versos 4, 5, 8 e 9 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. É isso, irmãos. A graça de Deus, ela destrói o nosso orgulho. A graça de Deus destrói a nossa soberba. Eu disse na semana passada, a cruz de Cristo humilha o nosso orgulho. Quando nós estivermos nos sentindo a última bolacha do pacote. Porque eu sou tão bom, porque eu sou tão perfeito. Olhe para a cruz e veja que você não é tudo isso. Você só é o que é, como diz Paulo, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Você não foi salvo porque era o melhor. Você não continua sendo salvo porque merece. Você é salvo pela graça de Deus. Essa é a expressão mais bela do Evangelho, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós vivemos um Evangelho sem amarras, um Evangelho sem troca. Quantas pessoas vivem as suas vidas cristãs na base da troca? Eu vou fazer isso para Deus me dar isso. Eu preciso seguir isso para Deus me abençoar nisso. Eu estou passando por essa determinada adversidade na minha vida porque eu não estou fazendo isso. Se esquece, irmãos, que não tem nada, absolutamente nada, que nós possamos fazer que contribui para a nossa salvação. Cristo já fez tudo. A dívida foi paga, foi rasgada, encravada na cruz do Calvário. Obviamente, não vamos partir para um outro lado da hipergraça, como algumas teologias permeiam as igrejas do nosso Brasil e a mundo afora, onde diz então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou viver do jeito que eu quiser. Não é isso. Inclusive é uma acusação que às vezes nos fazem enquanto reformados, onde dizemos que uma vez salvo, salvo para sempre. E é nisso que nós cremos fielmente. Porque nós cremos que a salvação não foi fruto das nossas mãos. Não foi nós que produzimos a salvação. Não foi nós que morremos na cruz do Calvário. Foi Cristo, eficazmente, pelos seus. Mas dizer isso não é dizer que eu posso viver a vida que eu quiser viver, da forma que eu quiser viver. Porque se a pessoa, ela se diz cristã, discípulo de Cristo, mas vive uma vida a envergonhar o nome de Cristo, na verdade ela nunca se converteu a Cristo. Ela ouvirá do Senhor aquelas palavras, onde chegarão e dirão, Senhor, eu preguei, batizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, operei maravilhas em teu nome. E Jesus dirá, eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Agora, quando nós vivemos uma vida a se parecer com Cristo, entenda, não é uma vida perfeita, nós não somos perfeitos. Do lado de cada eternidade, nós estamos lutando continuamente contra a nossa carne. Mas há uma luta, como diz Paulo em Gálatas, agora contra a carne e contra o Espírito. No momento em que nós somos alcançados por Cristo, nosso coração é
transformados, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, como diz Gálatas. Agora nós vivemos uma vida a se parecer com Cristo. Não quer dizer que nós não vamos falhar, não vamos cair, não vamos ceder ao pecado. Em algumas situações nós vamos, irmãos. Mas aí há a graça de Deus, há o confronto do Espírito Santo, nos dizendo: olha, não vai por esse caminho, não fale essas palavras, não tenha essa determinada atitude, porque agora você é um discípulo de Jesus. Há uma guerra entre a carne e o Espírito. Paulo está mostrando, irmãos, que a graça, ela é escandalosa, porque através dela nós vemos a expressão da misericórdia de Deus. Deus deixa de nos dar o que realmente nós merecemos, porque agora eu e você estamos revestidos da justiça de Cristo. Em último lugar, irmãos, por que a graça de Deus é tão escandalosa aos olhos humanos? Porque através dela a glória de Deus é manifestada. Olha o versículo 17, e aqui é o que nós chamamos de doxologia. É Paulo fazendo uma expressão, dando uma expressão de louvor e adoração por tudo isso que ele já havia falado. Então ele vai dizer assim no verso 17: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, ao fechar essa linha de pensamento? O que ele está querendo manifestar aqui? Quando ele não consegue se conter e ele dá essa expressão de louvor ao Senhor. Ele está mostrando, irmãos, que tudo isso que aconteceu na vida dele não foi fruto do seu trabalho, não foi fruto da sua sabedoria, não foi fruto do seu currículo, não foi fruto das suas credenciais, não foi fruto da classe social em que ele vivia, não foi fruto das pessoas em que ele tinha acesso, do imperador, dos mestres do Sinédrio, aliás, que ele fazia parte. Tudo isso que aconteceu, essa graça que o alcançou, tudo isso é a glória de Deus manifestada. É Deus evidenciando a sua glória. É Deus mostrando que tudo que Ele faz converge unicamente para um propósito: a glória dEle. Nosso catecismo diz o quê? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O primeiro propósito das nossas vidas, irmãos, quando Cristo nos alcança, quando nós somos alcançados por essa graça escandalosa, é viver o resto de nossas vidas para que a glória de Deus seja manifestada. 1 Coríntios 10, 31, se vocês comerem ou se vocês beberem, façam todas as coisas para a glória de Deus. Nós cremos, irmãos, que nós vivemos corandel diante de Deus continuamente. Não há uma dicotomia do que você faz aqui na igreja e do que você faz lá fora. Não há uma separação da sua adoração aqui dentro da igreja e a sua adoração lá fora. Não há uma separação do Daniel aqui dentro e do Daniel lá fora. Toda a nossa forma de viver, toda a nossa forma de agir, toda a nossa forma de se expressar, todas as nossas palavras, elas têm que ter um único fim principal: a glória de Deus. A evidência da glória de Deus. Paulo está mostrando, depois de evidenciar para Timóteo quem ele era, onde ele estava, onde Cristo o alcançou, que tudo isso foi somente por conta da glória de Deus. O fim principal: Deus ser glorificado. A graça escandalosa sempre deve terminar em adoração e louvor. Paulo está mostrando o que Deus fez para a sua glória. Ele pegou um perseguidor,
e transformou em pregador. Ele pegou um homem que era homicida e transformou em missionário. Ele pegou um homem violento e transformou em ministro do Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus salva pecadores por sua misericórdia e graça, para que o seu nome seja glorificado. Por isso que você está aqui hoje, meu irmão. Não é porque você é bom, mas é porque Deus evidenciou a glória dele na sua vida. Eu não sei se você teve a oportunidade de se converter mais experiente na sua vida. Eu, na verdade, sempre tinha isso comigo, né? Puxa, eu nunca tive uma experiência, porque eu nasci no berço cristão, cresci na igreja, nunca saí da igreja, nem para dar uma voltinha, como as pessoas dizem no mundo. Cresci na igreja, então, se alguém perguntar, qual que é o seu testemunho, pastor Daniel? Eu nunca fui ex-nada. E aí eu tinha isso, aí eu escutei o pastor Heber Campos Júnior falando esses tempos atrás sobre isso. Ele cresceu nesse contexto também, o pai dele pastor. E ele dizia, né, que alguém disse para ele, você não sabe do que Deus te poupou. E é uma verdade. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor por ter nascido na família da aliança do Senhor. Mas, irmãos, vocês que de repente tiveram uma experiência, como é bonito a gente vê uma pessoa que é alcançada pelo Evangelho. E as pessoas olham e dizem assim, nossa, ele bebia todas e mais um pouco. Agora não bebe mais. Ele era um homem violento, chegava em casa e brigava, e batia, e quebrava as coisas, e dava murro na parede, e pegava as crianças, os meninos. E agora ele é um pai amoroso. E agora ele é um marido amoroso. E agora ele é um trabalhador honesto. O que é isso, irmãos? Isso é a glória de Deus. Isso é a graça de Deus escandalosa. Isso não tem nada em nós, não é nada intrínseco em nós. Isso é a graça de Deus que se manifesta para que a glória do Senhor seja evidenciada. É nós olharmos e dizermos para uma pessoa dessa, glórias a Deus pela sua vida, meu irmão. Porque eu te conhecia antes de Cristo. E agora eu te conheço com Cristo. Imagine Paulo, quando ele chegou nas cidades a qual ele perseguiu. As pessoas olhando e dizendo, este realmente é Paulo? Este realmente é aquele homem? Porque ele se doou, ele se entregou para que a glória de Deus fosse manifesta. Calvino diz algo bonito, ele diz o seguinte, que Deus é a fonte de todas as coisas, visto que elas procedem dele e ele é o Criador. Ele é o agente pelo meio do qual a todas as coisas subsistem e são direcionadas ao objetivo apropriado. Deus é o alvo final para cuja glória todas as coisas contribuem. É por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, verso 36, vai corroborar para isso aqui que nós lemos, dizendo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele glória eternamente. Meu irmão, a sua salvação não termina em você. A sua salvação termina na glória de Deus. Deus te salvou e a sua vida agora tem um único propósito: exaltar aquele que te salvou. Uma vida sem adoração, sem doxologia, é uma vida que ainda não entendeu a graça escandalosa de Deus. A graça de Deus, irmãos, é escandalosa, para nós relembrarmos, porque ela salva pecadores, porque ela expressa a misericórdia de Deus, porque ela produz a glória somente a Deus. Só lhe deu glória. Só Ele merece toda a glória, toda a adoração. E aqui está esta verdade final que eu termino, irmãos. Você não é grande demais para o seu pecado. O seu pecado
é pequeno demais diante da graça de Deus. Você foi alcançado por essa graça? Essa graça te alcançou? De repente você está aí agora pensando: pastor, eu não fui alcançado por essa graça ainda, porque esta noite é a oportunidade de você ser alcançado pela graça de Deus. Se Deus está falando no teu coração, se o Espírito Santo está te confrontando no seu coração, então olhe para Cristo, olhe para a cruz, reconheça aquilo que Ele fez e deixe Ele vir ao seu coração e diga: Senhor, eu não sou nada sem a graça do Senhor. Quero orar por você que entendeu essa mensagem nessa noite. Você que entendeu que foi alcançado pela graça de Deus. Você que entendeu que precisa ser alcançado pela graça de Deus. Você que entendeu que precisa viver para a glória de Deus. Esta é a noite, irmãos. Este é o dia que Deus separou para que você possa olhar para Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esta graça escandalosa. Esta graça abundante que transbordou sobre os nossos vasos de barro. Vasos pecadores. Vasos cheios de nós mesmos. Nós éramos cheios de nós mesmos, Senhor. Cheio de orgulho, de prepotência, de arrogância. Mas aprove o Senhor enviar o seu Filho amado, o único Filho, para nos buscar, nos salvar. E através desta graça, Senhor, nós fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor nos ajude a viver de forma a expressar essa graça, a expressar a glória do Senhor nas nossas palavras, no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, em todas as maneiras em que vivamos, a sua glória seja evidenciada. Este coração, este irmão e irmã, que de repente nessa noite, ao ouvir esta palavra, pensou consigo: eu ainda não experimentei essa graça. Eu ainda não fui alcançado por esta graça. E com seu coração constrangido, quebrantado pelo Espírito Santo, convencido do seu pecado, da sua realidade, reconheceu que só o Senhor pode nos dar esta vida abundante. Que o Senhor o alcance neste momento, que o Senhor alcance esse coração, para que ele possa experimentar a graça abundante do Senhor e viver a sua vida de modo a agradar ao Senhor. Essa é a oração que fazemos com fé, no nome de Jesus. Amém.